Boa noite, amigos. Estamos aqui encerrando a semaninha, né? Estarmos reunidos em nome de Jesus. Rogamos a esse mestre querido que nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, que ele nos fortaleça e que hoje nós possamos fazer o nosso estudo conectados com essas vibrações positivas de luz, de paz e de amor. E que neste momento nós possamos orar por aqueles que estão necessitados de uma energia, de um apoio, de um amparo. Que nós possamos nos conectar a todos que estão em plena recuperação de suas doenças, por aqueles que estão finalizando processos dolorosos e já conseguindo vislumbrar um momento de paz e harmonia em suas vidas. Vamos todos juntos agradecer. E se nós estamos aqui hoje em comunhão, é porque nós vencemos tudo o que poderíamos ter vencido, trabalhamos, conquistamos este momento que merece ser vivido. Então, a nossa semana está finalizando, tem aí agora o final de semana, e nós somos vencedores. E isso é muito importante, e isso nos deixa muito felizes. E quem já está no chat ao vivo, né? Norma, boa noite, querida. Deu uma travadinha minha internet. Dona Vera, boa noite. David, boa noite. Boa noite a todos de Belém, que coisa boa, aproveite bastante. Fátima, boa noite, tudo bom? Dona Josefina, boa noite. Seu Paulo, Dona Marlene, seu Antônio, Edneia, Dona Zélia, querida, Suzana, Alessandra, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo hoje deste livro aqui, que eu amo, Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna, autoria espiritual de Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós vamos ler agora o capítulo 82. O capítulo 82 tem uma passagem evangélica que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Paulo de Tarso. Vou reler. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Paulo de Tarso. Vamos ver a lição que Emmanuel nos ensina. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembre-se de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas. E a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, e apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra
humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor, para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Gente, que lição maravilhosa essa aqui, né? Então, Jesus nos lembra neste momento de uma lei importantíssima, que todos nós estamos a trabalho do Pai, a serviço do Pai. Ele sempre fala isso. Eu trabalho, o meu Pai ainda trabalha. E Paulo de Tarso, ele nos lembra que o nosso serviço é realizar de acordo com a vontade do Pai, aquilo que ele nos pediu, que ele nos designou para fazer. Então, como dizia Chico Xavier, nós nascemos onde necessitamos nascer, para aprendermos as lições que precisamos aprender, para darmos continuidade à nossa trajetória evolutiva. E isso nos conforta e consola a alma. Mas quando eu penso nisso, eu me lembro o quão difícil é, inúmeras vezes, saber-se descontente ou até mesmo sem mesmo uma afinidade com aquele lar que me acolheu. Quantas pessoas não têm afinidade com os seus? Mas Deus é tão maravilhoso que coloca na vida dessas pessoas amigos que se transformam em irmãos, conhecidos que se transformam em anjos fiéis. E a pessoa não se sente desamparada e nem sozinha. Outras vezes, nós construímos uma família e nessa família nós percebemos também as dificuldades vivenciadas na convivência. E como nós demos, assim, como nós temos uma oportunidade de aprender a conviver. Talvez uma das coisas mais difíceis seja aprender a amar próximos de nós. Porque aquelas pessoas que estão mais próximas necessitam do nosso amor incondicional. Por quê? Porque nós veremos tudo de bom e tudo de ruim que o outro é capaz de falar, de fazer, de executar. Porque nós estamos próximos, participando do dia a dia. Aqueles que eu encontro de vez em quando, fica fácil, porque normalmente a gente traz aquela energia de alegria, de reencontro, né? Então, quanto maior a intimidade, mais difícil às vezes se torna a convivência. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a obra de Jesus, ela acontece onde quer que a gente esteja. Então, quando eu olho para a minha vida, eu preciso de avaliar quem é a minha família de origem. O quão eu me sinto pertencendo a esse núcleo familiar. Onde que eu estou trabalhando? Qual a profissão que eu escolhi desenvolver, que eu escolhi me dedicar, né? Eu tinha o desejo de formar uma família. Quantos filhos eu aceitei receber do alto? Quando nós vamos avaliando a nossa vida, nós percebemos uma programação que acontece. Só que nós estamos no meio de um mar de energias de pessoas que muitas vezes não entendem essa dinâmica da vida. O que é a dinâmica da vida mais importante? É que existe um planejamento que está sob a direção do nosso Pai amado. E quando eu não compreendo isso, o que vem facilmente para a gente? A incompreensão daquilo que eu estou vivendo. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma noção de que vou estudar e me formar e fazer um curso tal. De repente, quando eu me caso, tenho filhos, como aconteceu com uma amiga, né, uma familiar distante, ela tem 3 filhos doentes.
e filhos doentes e que vão paralisando, semelhante a uma distrofia muscular. E o sonho dela de trabalhar no escritório, o sonho dela de formar em advocacia, o sonho dela de fazer inúmeras coisas, eles não aconteceram. E ela teve que substituir esses sonhos por outros sonhos. Então, às vezes, no dia de hoje, o sonho dela é não ter nenhum filho dependendo de aparelho para poder respirar. Às vezes, o sonho dela é saber que esse mês não foi preciso internar nenhum com uma infecção que chegou, ou não ter passado o susto de um engasgo, né? Então, os sonhos dela mudaram muito, né? E ela abriu mão de tudo aquilo que ela poderia ser, uma pessoa inteligente, uma pessoa competente, para poder cuidar do seu papel de mãe, porque esses espíritos que reencarnaram dependiam dela. E ela, tão abençoada, reconheceu isso de pronto. Pensa que são rejeitados? De jeito nenhum. São muito amados. E ela tem um pique para cuidar que ninguém tem pique igual. E o que é bom é que ela tem um esposo que é um parceirão. Então ele compreende a dedicação dela e ele cuida de outra parte. Ele cuida de trabalhar muito para colocar o pão, para colocar tudo o que precisa naquele lar. E aí, qual que era a missão dessa mãe? A missão dessa mãe era trabalhar na ONU? A missão dessa mãe era prestar um concurso e ser juíza? Não. A missão dela era mãe, nessa vida. Muito possivelmente, ela era muito amiga desses espíritos que tinham que reencarnar com essa dificuldade, e ela se ofereceu para ser o anjo da guarda deles no papel de mãe, porque em nenhum momento ela se queixa. Quantas noites sem dormir, quantas dificuldades, e ela nunca se queixa de nada. Ela sabe que o prazer dela, a felicidade dela, ela está ali propiciando o melhor tratamento para esses filhos amados. E aí a gente volta lá numa história que eu já contei para vocês. Nós tínhamos um amigo em Uberlândia, espírita, amigo de Chico. E era muito interessante porque sempre que alguém de Uberlândia ia visitar o Chico, às vezes eu estava na casa do Pilo e chegava alguém e falava: Pilo, o Chico mandou um abraço para você, diz que tem rezado para você. Eu falava: meu Deus, pensem o que é ter o Chico rezando especificamente para gente. Que prece é essa que chega nas nossas vidas, né? Então, quem era ele? Ele era uma pessoa semi-analfabeta, com segunda série primária. O que ele fazia? Ele ficava em casa. Por que ele ficava em casa? Porque ele não tinha os dedos das mãos incompletos, os dedos dos pés sem muitas falanges, e ele não tinha o globo ocular. Por quê? Porque ele teve hanseníase, que a gente antigamente chamava de lepra. Ele teve a hanseníase jovem, pobre, era motorista de caminhão e ajudava sua mãe no sustento. Morava em Uberaba, conhecia o Chico da década de 60, 50, por aí. Era amigo do meu pai também, colegas espíritas. E aí o Pilo fica doente. E naquela época que ele ficou doente, o único tratamento era a sulfa. E ele tinha que ficar em repouso e cuidar das articulações e tudo mais. Mas ele se dedicava à vida na boleia do caminhão. Era um motorista de caminhão que levava arroz de Minas para Mato Grosso, trazia e tudo mais. Um homem simples, mas um homem que escolheu seguir a luz. Ele sabia que era uma prova difícil. E graças à falta de repouso e ao excessivo trabalho, para não faltar nada para aquela mãezinha, ele trabalhava muito mesmo doente. E com isso a doença, né, progredia, né? Porque ele cuidava como dava, não como precisava. Então, nessa casa simples, de chão vermelho, que dava para olhar os olhos da gente refletidos, muito limpa, e uma casa sem forro, de telha de barro, morava ele. Minto.
acho que era uma casa de telha eternite, porque era muito quente, só a varanda que não era. Então morava ele e a mãezinha, já velhinha, mãezinha com Parkinson. E aí ela não conseguia andar direito, né? Já estava debilitada, velhinha, e ele também. Então o que ele fazia? Ele sentava numa poltrona, uma poltrona velha, com a mola estourada, colocava uma almofada, e ele ficava o dia todo ali sentado, cego. Mas ele deixava a porta aberta. E sempre as pessoas passavam e sabia que ali tinha um homem bom que gostava de conversar. Ele começou a falar, né? Então ele tinha uma oratória muito boa. E a gente ia lá para poder escutar o Pilo falar, o Pilo orar. Ele era bom. E nessa condição fundaram o Centro Espírita, e aí, união e amor. E aí, nesse centro, alguém passava, levava, e ele participava da reunião mediúnica, ele fazia as palavras, sabia, conhecia o Evangelho como ninguém. Maravilhoso. E vivia depois de caridade, né? Depois ele conseguiu aposentar, né? E aí, era isso, um motorista de caminhão semi-analfabeto que falava de Jesus para quem quisesse chegar. Todos chegavam lá, me ajuda, Pilo, eu estou com um problema assim, assim, o que é? E ele dava o conselho, vamos fazer uma prece? Vamos. E ali a pessoa lia o evangelho, ele falava, ele orava. Então a casa dele tornou-se um pronto-socorro, um pequeno pronto-socorro material, porque era uma casa pequenininha, né? Mas espiritualmente era um grande pronto-socorro, porque cada um que ali chegava tinha os seus espíritos encaminhados, né, para serem tratados e ajudados. Então você saía de lá leve. Era esse homem simples, comum, que ninguém conhecia, um ex-ranceniano, ex-motorista de caminhão, semi-analfabeto, que ficava ali orando. E era ele que estava incluído nas preces do nosso querido Chico, que orava por ele, né? Então nós temos pessoas que passam desapercebidas na nossa vida e que às vezes a gente não presta atenção. E como é importante a gente se dar conta de que cada um tem uma missão. E Emmanuel fala que a gente não precisa de estar num púlpito. Nós não precisamos de atingir milhares de pessoas para poder falarmos o que devemos falar. Se um coração já nos escuta e faz a diferença naquele um coração que nos escutou, talvez a nossa missão fosse essa, né? E aí nós nos lembramos bem daquela história, né? Quem é que dobrou o meu paraquedas? Porque nessas aeronaves que vão sair, tem sempre aquele que vai dobrar e que vai conferir cada paraquedas. E quantos paraquedistas com curso, PhD em tudo, ele precisa daquela pessoa que sabe dobrar o paraquedas, porque a vida dele está no paraquedas que ele não dobra, mas que tem alguém que vai dobrar, né? Nós estamos, de repente, estudando em uma faculdade e o reitor tira férias um mês, né? E aí ele se ausenta. Ninguém percebe. Você descobre nas notícias que o reitor está viajando. Agora deixa o pessoal da limpeza fazer greve de 15 dias para você perceber. Sem catar os papéis do banheiro, sem limpar o chão, sem catar os copos com água. Deixa você perceber. Aquelas pessoas humildes que estão mantendo o ambiente que a gente frequenta limpo, nós vamos sentir falta quando eles não estiverem presentes. E olha que missão essa, né? A missão da humildade, de limpar o local que o outro vai estar, para que tudo possa acontecer ali, né? Então, quando a gente vê uma reunião no Senado, a gente sabe que teve uma pessoa da limpeza que propiciou que tudo estivesse ali, os microfones arrumados. Quando a gente vê a posse, né,
de um diretor de algum órgão muito importante, de um presidente dos Estados Unidos, tem toda uma equipe por detrás que faz um trabalho maravilhoso. Quando a gente escuta o Divaldo falar para 5.000 pessoas, né, de uma vez, nós temos ali a pessoa que arrumou a sua gravata, que levou o seu lanchinho, que organizou a luz, que organizou o ambiente, e tudo foi acontecendo por aqueles que muitas vezes não estão aparecendo. E nos nossos lares, quantas e quantas vezes eu já presenciei aquelas pessoas humildes e que são reconhecidas social muito grande. E por que ela está lá defendendo as suas coisas ou fazendo cirurgias que demoram 12, 15 horas? Porque tem na sua casa um anjo de tranquilidade estar ali cuidando de tudo. Nós temos que tratar bem, cuidar muito daqueles que cuidam da gente. Porque nós temos na nossa família aqueles que cuidam, no nosso trabalho, os que cuidam. Nós temos na nossa vida aqueles que cuidam da gente, que ligam perguntando se estamos precisando de algo, que descobrem sem você pedir que você não tem o que comer, ou que liga e sabe quando você não está bem. Então, as missões são muitas. E inúmeras vezes as pessoas entram em processos depressivos e em processos de frustrações muito grandes quando perdem uma função, quando perdem um cargo, quando ficam desempregadas, ou quando de repente se frustram pelo fato de, às vezes, não engravidarem, ou às vezes se frustram quando tem um outro papel que não é permitido acontecer. E aí tudo acontece sob uma proteção divina. Por que será que está difícil para eu engravidar? O que será que eu tenho que aprender com isso? Não é o porquê que eu pergunto, mas o para quê. Para quê eu estou passando isso? Qual é a finalidade que eu estou passando por essa fase? O que Jesus gostaria que eu aprendesse com isso? O que eu preciso aprender neste momento de vida? E aí, quando a gente tem a coragem de olhar, nós percebemos que nós estamos realmente precisando daquilo. Quantos de nós estávamos escravos e achávamos que o mundo ia acabar porque ficávamos uma semana sem fazer a mão? Não é mesmo? Quantos de nós imaginávamos que íamos passar meses sem comprar uma roupa? E isso não fez falta porque a gente estava de olho na saúde daqueles que a gente estava cuidando, né? Quantos de nós imaginávamos em ter um dinheiro para poder viajar e não viajar porque o nosso direito de ir e vir nos foi tolhido, né? Nesse momento de pandemia. A gente não imaginava viver isso. Aos que se revoltam e aos que aceitam. Neste momento, quantos médicos nunca imaginavam começar a sua vida médica, acadêmica, dentro de uma UTI? Quantos que não imaginavam que iriam nem querer aprender a entubar, tiveram que aprender, né? Quantas pessoas pensavam que após uma formatura ia demorar a ter emprego, e de repente muitos empregos foram criados, né? Nas administrações, nas enfermarias, nos supermercados. Então, não tinha antes muitos funcionários para montar as compras pedidas pelo telefone. E, de repente, houve uma reestruturação de contratação e de mudança daqueles que iam arrumar as suas compras quando você pede. Então, houve umas mudanças interessantes. E há os que se revoltam, porque não aceitam que quem está no comando é o nosso Pai. E aqui Emmanuel fala uma coisa muito importante.
tens a sua obra particular, intransferível, ou seja, o que é seu não é do outro, na execução do plano universal de Deus. Nós já falamos aqui outras vezes que o universo é abundância pura. E o que acontece nesse momento? É que, sendo abundância, nós temos o nosso dever particular, que eu não divido com o outro, mas que cada um tem o seu lugar ao sol. Um tem que aprender a lavar o carro, o outro tem que aprender a construir o carro, o outro tem que aprender a cuidar daquele carro, né? Então, assim, a gente vê inúmeras coisas diferentes. Eu tenho muitas amigas que nessa época de pandemia começaram a cozinhar e nunca tinham cozinhado. Ah, não dou conta. E aprendeu. Muitas que estão fazendo comida para vender para completar o orçamento. E que coisa maravilhosa é a gente poder estar disponível para o Pai. E o que Ele quer da gente? Se vocês falassem para mim, em 2019, no Natal, o que você quer de ano novo para 2020, Bia? Eu falei, nossa, eu quero um ano maravilhoso. E foi um ano maravilhoso de aprendizados, mas um ano sofrido. Por quê? Porque o aprendizado é muito difícil. Se alguém me falasse no Natal, falasse, ó, meu espírito protetor falou que vai surgir um trabalho novo para você e que você vai falar para muita gente. Eu falava, sem chance. Eu tenho vergonha, não vou não. De repente, passou mais de um ano e estamos aqui. Hoje eu não tenho vergonha de falar para vocês, eu me sinto muito bem. Se vocês forem pegar o primeiro vídeo, o segundo vídeo, eu estava tremendo, preocupada, né? Eu não conseguia dar um sorriso. E a Alice, a diretora, falava, você tem que sorrir, levar leveza. Eu falava, mas como se eu não estou leve, né? Como que eu vou tentar? E foi um exercício duro. Às vezes, eu lembrava da palavra dela, Bia, sorria. Aí eu ia terminar, sabe? Porque ela precisava de um sorriso para poder cortar o vídeo ali naquele momento, né? Então, o início foi muito difícil, de ensaios, né? E a gente, muitas questões de internet, que a gente não sabia manusear a ferramenta. E aprendemos. Então, hoje eu sei que é aqui que eu tenho que estar, estudando com vocês. Eu não estou ensinando para ninguém, já falei isso. Talvez eu seja o que mais precise dos estudos realizados. Talvez eu seja o que mais precise de orações para poder trabalhar a minha rebeldia, a minha inveja, a minha raiva, a minha culpa, o meu medo, né? Então, é tão bom estar juntos, porque quando um apoia o outro, a gente vai aprendendo juntos. E isso é fantástico, né? Então, onde está a sua missão? Onde você estiver. Aí as pessoas ficam assim, por que você não grava os vídeos tudo no domingo e programa para passar? Porque eu quero estar ao vivo, porque ao vivo eu sinto a energia de vocês. E quando a gente para fazer a nossa oração, a gente está fazendo uma corrente de oração, todos orando ao mesmo tempo, tem uma força maravilhosa. Quantas pessoas já se sentiram tratadas espiritualmente neste momento? Deixam a aguinha para ser fluidificada, escutam, oram, e a gente pedindo, é um somatório de luz, de força. Que coisa maravilhosa. Por isso eu sou muito grata a todos vocês. E aí, Emmanuel fala o seguinte, a tua obra de hoje, porque amanhã vai ser outra, e depois de amanhã vai ser outra, e ontem era outra. A tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje para realizar. Por isso que a gente não pode ficar, Não, a gente tem que assumir. Naquele momento, é para eu ser mãe? Eu vou ser mãe. Integralmente? Ok. Naquele momento, a minha obra é dentro do meu trabalho, então é lá que eu preciso de uma dedicação tremenda. E, de repente, é uma obra assistencial, onde eu estiver, eu vou estar sempre em sintonia com o Pai, porque Ele vai me mostrar o caminho, qual é a obra que eu tenho que realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre,
Foi ele, um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e amor para os braços de sua pobre mãe, recolhida temporariamente a estrebarias singular. Jesus nos deu o exemplo da humildade e Maria da força de aceitar. Eis aqui a serva do Senhor. O que queres que eu faça? Então, quando amanhecer o nosso dia, inúmeras vezes eu pego a minha agenda, entrego para Maria. Falo, Nossa Senhora, cuida da minha agenda. Se eu não puder ajudar alguém, que, sabe, que os caminhos sejam tirados e sejam recolocados, e quem eu puder ajudar, que chegue até mim. E como é bom a gente amanhecer, abrir os olhos e falar, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada porque eu posso ver, ouvir, levantar, fazer as minhas necessidades fisiológicas sem aparelhos. Obrigada, Senhor, porque eu não estou sozinha. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho minha inteligência, eu tenho o meu coração repleto de carinho. E aí, eu pedir para o Pai, Deus, eu estou aqui disposta a fazer o que você precisar que eu faça. Encaminhe para mim. Segundo a tua vontade, não a minha, porque a minha é muito pequena, eu não compreendo muita coisa deste mundo. E aí eu vou compreender que nós nascemos onde precisamos, trabalhamos onde precisamos, desencarnaremos quando precisarmos. E a vida segue o seu ritmo belíssimo, como se fosse uma grande valsa, sabe? No universo, com toda a harmonia das galáxias, dos sistemas, do nosso sistema solar, dos nossos planetas, dos nossos países, das nossas cidades, dos nossos oceanos, dos nossos bairros, do nosso lar. E a harmonia começa dentro de mim. Que nós estejamos em harmonia plena com o Pai, consagrado com os nossos ancestrais, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Que nós aceitemos quem ainda somos e tenhamos fé e tenhamos a dedicação para nos tornarmos quem ainda desejarmos. E assim vamos lutando com tudo que existe dentro de nós, plantando flores pelo caminho, para que na volta nós possamos olhar aquele tapete florido. E isso faz bem e alegra o coração. Pensemos nisso, meus amigos, minhas amigas. Né? E o título, tua obra. Qual a obra que você tem realizado? Qual a obra que você deseja realizar? O que você tem feito para colocar em prática aquilo que acontece no seu coração? E assim vamos nos esforçando, cantando como se fossem cânticos de louvor, de júbilo e alegria, pela vida que acontece, por termos você, eu, nós, encarnados e os desencarnados, juntos, aprendendo, confiando, evoluindo, sob as bênçãos do nosso Pai. Vamos fazer a nossa oração de hoje. Querido Pai, obrigada pela vida, obrigada por este dia, obrigada por esse instrumento, o meu corpo, obrigada por ter me criado um espírito que evolui e que continuará evoluindo. Obrigada, Pai. Jesus querido, onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas, ali você estaria. Foram as suas palavras um dia quando você esteve aqui encarnado. E nós cremos e acreditamos na tua presença neste mundo. E neste momento está aqui no meio de nós, nos fortalecendo, amparando, iluminando, cuidando de cada um de nós. E nós te agradecemos por isso.
mas te pedimos que cuide dos nossos lares, daqueles que residem conosco, que cuidem dos nossos familiares, dos amigos, dos nossos locais de trabalho, dos nossos locais de estudo. Cuida, Senhor, das instituições que abrigam tantas pessoas que ainda necessitam passar por elas, como as penitenciárias, orfanatos. Cuida de todos, Senhor. Cuida dos hospitais que estão cheios de sofrimento, de dor, para que a esperança possa animar cada doente a não se entregar no medo, mas a se entregar com a esperança da cura e do retorno ao lar. Auxilia, Senhor, aqueles desesperançados que residem nas ruas e que não têm um lar para voltar. Fortalece, Senhor, todos aqueles que estão levando pão ou alimento a quem não tem, que estão com as campanhas de levar cobertores, de levar comida, levar roupa, material de higiene, para tantos que não têm, para ter dignidade na vida. Auxilia a todos, Senhor. E nós te rogamos neste momento que o Senhor possa abençoar a todos nós que estamos aqui unidos, conectados a Ti. E que nós possamos encerrar este momento de estudo e oração da noite de hoje, sabendo que o aprendizado continua, mas rogando forças para irmos colocando em prática aquilo que aprendemos. E vamos encerrar dizendo: obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Com esta prece, nós encerramos esse momento de estudo e oração. Que assim seja. Finalizamos então a nossa semana com muita alegria. E na próxima segunda-feira, às 18 horas, estaremos aqui juntinhos. Nós temos na videoteca, quando você entra no nosso canal e clica ali na página principal, mais de 300 vídeos de estudos. Temos sim muito conteúdo. Então, se você quiser acessar, fazer no seu sábado, o seu domingo, um momento para refletir, faça isso, né? Se conecte com as equipes espirituais que estão sempre nos apoiando e aqui juntinho de nós. Mas faça esse final de semana um momento de prazer, de relaxamento e de você estreitar os laços com aqueles que você convive, com aqueles que você sente saudade, com aqueles que você precisa aprender a amar. E assim, nós vamos ter um final de semana maravilhoso, muito descanso, com muita alegria, muita energia positiva. Que nós nos encontremos aqui na segunda, sob as bênçãos de Deus. Nós estaremos aqui agora, agradecendo essa oportunidade e esperando o nosso próximo reencontro. Como eu sempre digo, se Deus quiser e Ele há de querer. Boa noite, o meu abraço fraterno, amigo e agradecido a cada um de vocês. Até segunda.